Galera, tô animado, hein? Tô feliz, cara. Sabe por quê? Porque eu vou trazer aqui o pós-jogo do São Paulo e do Fluminense. O Fluminense perdeu mais uma, está no Z4, é o 17º colocado. O Corinthians agradece, porque se o Fluminense empatasse ou ganhasse, quem entraria no Z4 seria o Corinthians. Então é o seguinte, eu vou ver aqui agora o que eles vão falar da vitória do São Paulo e da derrota do Fluminense. Por que eu falo Fluminense? Não sei, o C não sai da minha cabeça. Valeu, galera, tamo juntos, veio aqui dar aquela risadinha, então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Cara, este campeonato brasileiro vai ser muito bem disputado até o final, hein? Quem vai cair, hein? Não sei. Sei lá, cara, sei lá, tá esquisito. Vamos lá pro vídeo. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Que é a marca dessa equipe quando ganhou a Copa do Brasil, com esse elenco já com mais alternativas ofensivas do que o elenco do Dorival. Enquanto o Fluminense não consegue jogar no mesmo ritmo do adversário. Aconteceu isso contra o Corinthians, aconteceu isso no segundo tempo contra o Atlético, aconteceu isso na Libertadores, aconteceu isso de novo contra o São Paulo. Então, acho que uma vitória merecida, resultado muito bom para o São Paulo, porque sobe na tabela, e o Fluminense continua dando suas braçadas ali no oceano, com ondas contra e não sai do lugar. É verdade, está estagnado o Fluminense, que tem jogo essa semana pela Libertadores. Também o São Paulo também vai atuar pela Libertadores, a semana de Libertadores. Bom até avisar o Fã de Esportes, além do Linha de hoje, tem a terça, quarta e quinta também, para a gente discutir a principal competição sul-americana. E também tem a Sul-Americana, né? A gente vai transmitir Fortaleza e Boca Juniors, enfim. Vai ser uma semana especial aqui, onde algumas vagas já podem ser definidas até entre os brasileiros também. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William? Tudo jóia. Zubeldia. Vai se solidificando o trabalho ou aí a gente ainda está naquela fase inicial? Porque a gente está sempre, vamos ver mais um pouquinho. Vamos ver com o adversário mais assim, vamos ver com o adversário mais assado, vamos ver... Vai se solidificando o trabalho dele? Bom, boa noite, William, boa noite, companheiros, fã de esportes. O técnico que é para o grande público, né, algo a se descobrir, né? Claro que quem acompanha futebol sabe do trabalho dele, da carreira dele, do que ele vinha fazendo, mas para o torcedor do dia a dia, que quer... Muito. Estava lá em Santiago semana passada e eu estava ouvindo a discussão de vocês e estava participando dela. E os jogadores fluminenses saindo assim, não, mas a gente se planejou para fazer esse jogo porque sabia que ia ser pressionado, tentar jogar mais com bola longa e tal. Peraí, esse não é o Fluminense. E esse Fluminense de hoje também não é o Fluminense. De tentar, sabe, de não conseguir sair da pressão, ou mesmo nem tentar sair da pressão e jogar com bola esticada, porque não é um time com essa característica. Até consegue fazer o gol com um bom trabalho ali do Cauã Elias, achando o Keno, mas em linhas gerais, assim, tá difícil reconhecer o Fluminense em campo. Foi uma exceção hoje no jogo, o gol, né? Do Fluminense. Tá difícil reconhecer o Fluminense em campo. Então, assim, acho que o Fernando Diniz é um excelente técnico e não entendo esse futebol, assim como o de Santiago, em que o resultado veio, mas não entendo esse futebol como o dele, nem como o do Fluminense. Uma coisa é ele transformar o Fluminense em outra coisa, a partir de amanhã meu time vai jogar de outro jeito, mas não acredito que seja isso. Acredito que o time hoje enfrente uma fase técnica ruim, né, algumas trocas que são necessárias, né, sequência de jogos. Eu acho que todos os técnicos rodam, tem jogo importante Libertadores pela frente e todo mundo que está em 2, 3 competições está fazendo isso. E o Fluminense tem elenco para rodar. Mas me preocupa porque são raros os jogos em que eu consigo ver a identidade do Fluminense no campo. Né? É um Fluminense que tomou 3-0 do Corinthians, que, né, óbvio, é o Corinthians em casa, mas um time que tem suas limitações. Mas foi engolido pelo Corinthians. Foi engolido, né? Acho que você foi bem, foi engolido pelo Corinthians. Um Fluminense que teve muita dificuldade contra o time mais limitado ainda, o Colo-Colo. Limitado, que joga com a camisa, também tradição, etc., mas é um time limitado. Ganhou o jogo, mais sorte do que juízo. E hoje pega um time como o São Paulo, sai na frente, não consegue sustentar o placar. E também o São Paulo bem melhor, né, do que o Fluminense. Não foi um atropelo, mas o São Paulo bem melhor que o Fluminense também. E para mais uma virada, né, Jean? Porque assim, vitória contra o Cobresal de virada, essa vitória de virada. O jogo contra o Vitória tomou um empate, deu a resposta fora de casa, 3-1. E aí eu te pergunto, o que tem hoje para destacar nesse trabalho ainda curto do Zubeldia e o que tem para a gente avaliar de um trabalho longo prazo do Diniz que está ficando para trás? O Fluminense hoje está na zona do rebaixamento e ele não está devendo jogo nenhum, ele tem os 6 jogos. Boa noite, William, companheiros,
todo mundo. Bom, eu acho que primeiro é engraçado que você falou, né, das viradas do São Paulo, mas vale lembrar também do oposto, né, do quanto o Fluminense tem nessa temporada saído na frente. Isso. E hoje nem merecia sair na frente, a verdade é essa, porque o gol sai por acaso, o São Paulo era bem melhor, como disse o Birner. O São Paulo foi melhor os 90 minutos, produziu mais os 90 minutos. E o próprio gol do Arboleda, esse escanteio baixo não pode passar do primeiro pau, né? Sim. Não pode passar essa bola. Finalizar por baixo. Não, são as falhas, né, Léo? A falha Sim, da defesa sim. do Fluminense no segundo gol e no porque, primeiro assim, o primeiro óbvio. gol é um erro individual do Fábio, isso. grosseiro. Né? Esse é um passe que ele tem que fazer 10 vezes de 10 para você jogar hoje, ou você consegue fazer um passe básico. Tá na hora de aposentar. O cara tem quantos anos? 40 e quantos? 3 ou 44? Nem sei, cara. Tá na hora de aposentar, Fábio. Desse, ou fica difícil, né? Todo mundo pode cometer erros, mas ali foi um erro no momento que o Fluminense talvez fosse ganhar algum fôlego no jogo por estar em vantagem, né? Então o Fluminense não pôde nem desfrutar dessa vantagem um pouquinho, acabou entregando um gol logo depois. Mas, fora o erro grosseiro, é o que o Jean falou, a saída não está acontecendo, mesmo quando você acaba obrigado a despachar a bola para o ataque, acaba obrigado a se livrar dela, né? E muitas vezes isso aconteceu hoje, de novo. Então, o mérito do São Paulo também é muito grande. Acho que o planejamento tático do Zubeldia, em termos de ter o Nestor do lado esquerdo, né? E muitas vezes derivando para dentro para o Patrick ter o corredor para apoiar por ali. As saídas erradas. Até acho que o Badilha oscilou, inclusive com o próprio Zubeldia, mas o time consegue ser competitivo com ele. Lado esquerdo, o Wellington. Assim, tiraram do Wellington e espremeram até o limite. O Wellington jogava tudo quanto é partida no campeonato estadual. Desculpe, jogo atrás de jogo, entre o Patrick, que é um jogador ainda que precisa se provar, o time continua competitivo. O Juan já jogava como centroavante algumas vezes ano passado, jogou inclusive contra o Palmeiras. Mas é um jogador que o torcedor do São Paulo torcia e torce ainda o nariz. Só que ele está ganhando oportunidades. Eu não entendo isso. Mas você sabe, estou errado? O torcedor torce o nariz. O torcedor do São Paulo é um torcedor muito exigente. Tá? Ele torceu o nariz pro Nestor. Sim. Que tecnicamente é um jogador acima da média do futebol brasileiro. O Juan não é. O Juan é um batalhador. Mas o Juan está entregando. Eu não vou comparar, porque ele é bem inferior a esse jogador que eu vou citar. E tem uma característica um pouco diferente. Mas o Juan tem no São Paulo, na ausência do Caleri, um papel parecido com o Rony do Palmeiras. Por causa do Juan, a pressão em saída de bola fica boa. Por causa do Juan, você pode jogar a bola nele que ele vai trombar, vai lutar. Ele vai marcar o jogador em qualquer posição que for necessário na frente. Ele não tem a velocidade do Rony. O Rony é mais decisivo. O Rony, tecnicamente... E toma decisões erradas ainda, né? É melhor que o Juan. O Rony tem mais experiência que o Juan. É muito mais decisivo que o Juan, mas eu sempre gosto de lembrar que o Juan é o cara que fez o pivô pro Luciano na Copa do Brasil contra o Corinthians Itaquera, contra uma 2-0 pro Corinthians. É o cara que fez o pivô pro David no Allianz Parque, no jogo também da Copa do Brasil, quando o São Paulo foi campeão. Ou seja, ele tem uma participação direta né, no título do São Paulo da Copa do Brasil, que é o maior título que o São Paulo ganhou em anos. Quando o jogo estava quase impossível contra o Ituano, foi o Juan que entrou ali, começou a trombar, sofreu pênalti, quase fez gol. Foi bem no outro meio de semana contra o Águia de Marabá, fez 2 gols, participou. Perdeu um gol feito, mas depois fez 2 e tudo bem. E na hora da virada, mesmo que seja num jogo um pouco mais fácil, ou bem mais fácil, ele apareceu. Então, é preciso entender que esse cara talvez não seja o jogador, e não é o jogador para ser titular do São Paulo hoje. Mas ele é útil. Mas com o Zubeldia ele parece estar ganhando confiança. Ele é muito mais, eu não vou citar mais o nome do outro jogador, que ao contrário tinha uma paciência do tamanho do mundo, porque é perda de tempo que não está ali no banco de reservas. Mas é preciso entender o que é Rames Rodrigues. Útil. Porque às vezes a impressão que eu tenho é que todo jogador precisa ser, eu não sei se é só para o São Paulo, um grande jogador. No São Paulo tem um monte de jogadores, como foi o Igor Gomes. Antes, o Nestor, repito, estava sendo queimado. O Sara, que é um jogador muito acima da média. Se jogasse no São Paulo hoje, seria titular absoluto. Provavelmente seria titular de quase qualquer equipe do Brasil. Não sei se de todas, mas quase qualquer equipe do Brasil. Também foi criticado. O torcedor do São Paulo é muito exigente. Eu acho que esse olhar crítico em cima do Juan, mesmo com todos os limites técnicos, eu concordo que eles existem, quando você olha o que o jogador produz, é muito injusto. Quem sabe um dia possa ser justo no futuro. Hoje, é muito injusto. Né? O André, por exemplo, sobre as sacadas. André fechando o lado de campo do lado direito, como se fosse atacante do lado, fecha na frente do lateral, do lado direito. São muitas sacadas do Zubeldia. Né? E o crescimento de diversos jogadores. Porque nesse todo lado esquerdo ainda o Dorival já jogava assim. Ele vinha por dentro e tal. Não é uma novidade. Né? O Eric sendo mais utilizado do que era também, né, com o antecessor.
O Ferreirinha, os melhores jogos dele pelo São Paulo foram com o Zubeldia. Gente, vamos tentar analisar aqui, vamos colocar o Fluminense no divã aqui. Vamos lá, vai. Certo. Vamos tentar entender a partir de que ponto esse Fluminense tem que começar a sua retomada. É porque, assim, tem uma Libertadores aí, deve se classificar, porque conseguiu essa vitória. Tem 2 jogos em casa agora. Tem 2 jogos em casa, deve se classificar, mas em nenhum momento apresentou um bom futebol. Existe jogo confortável pro Fluminense hoje? Mesmo contra times bem piores? O brasileiro A tá na zona situação do no rebaixamento. grupo é confortável, até Sim. porque nenhum dos 3 adversários é um grande time. São 3 times muito tradicionais, É o mas grupo mais fraco da Camisa, Libertadores. torcida, Nenhum mas deles não é tá bom. jogando nada. É. Exatamente. Dos brasileiros. No Campeonato Brasileiro, eu sei que é só a 6ª rodada para o Fluminense, mas está na zona do rebaixamento. Tem 5 pontos em 18 disputados. Tá? Fica uma situação ali preocupante que a gente está imaginando o Fluminense brigando na parte de cima da tabela. Parece pouco, mas é assim, uma rodada ali, é mais uma rodada um pontinho, perde um jogo e tal, começa a ficar ali numa situação muito desconfortável. Então, assim, qual é o ponto de retomada? Os reforços que vieram ainda não deram conta do recado, é achar ainda qual é o modelo de jogo desse time com esses reforços, os jogadores que saíram, a reposição não foi adequada. O que tem que acontecer com esse Fluminense para começar a retomar, respirar, apresentar minimamente ali um bom futebol? Como joga o time do Diniz? Time do Diniz? O time do Diniz é um time ofensivo. Com saída de bola. Com saída de bola. Jogadores Tem rolado pouco essa saída de bola. tem sido muito ruim. Tanto que a gente citou em Exatamente. algumas linhas de passe, o Léo também viu isso, o número de jogos em que o Fluminense tem sua menor percentual de posse de bola Sim. desde a chegada do técnico. A saída de bola é ruim, ela tem que funcionar. Não dá para colocar Mas só por na que a saída de bola era boa e agora é ruim? Então, tecnicamente, tem muitos jogadores abaixo, né? Astro hoje, dentro do Fluminense, talvez estivesse se discutindo, porque é isso, né? É a questão que já são 5 meses e o lastro até para esses caras vai rápido, né, Léo? pois é. Eu tô de acordo Sim. com você. Eu acho que tem muito uma questão... E é assim, só para deixar claro, eu não acho que isso seja o motivo do que aconteceu hoje. Porque o Fluminense tem jogado mal com seu time titular. Mas hoje, é bom lembrar, o Fluminense não tinha o André, o Samuel Xavier, o Cano, o Ganso, o Renato Augusto, o Felipe Melo, são todos, né, dos 6, 5 são titulares. Douglas Costa, que não é titular. O Douglas Costa, que não é titular, mas que é uma alternativa. Então, assim, primeiro que eu vejo muitos problemas físicos nesse início de temporada do Fluminense. Que é a principal questão, né? Eu acho que sim, porque se você imaginar todos esses caras no seu auge, é claro, qual é o auge do Marcelo? O Marcelo, né, que também começou no banco. Depois entrou. Então, assim, se você for olhar, hoje o Fluminense tinha um time que praticamente tem 6, 7 titulares. Kennedy voltando também, né? Kennedy voltando. Também tinha a punição. Agora, não adianta ficar falando do time titular do Fluminense, porque até pela idade do elenco e do time titular, esses caras, assim, o time titular vai alternar. O time titular vai ser um num jogo e precisa ser outro em outro jogo. E o problema não tem sido esse, porque a gente viu, né, já em partidas em que, estava faltando o André, que é um desfalque já de um bom tempo, mas com quase todos os outros à disposição, ou sem o André e sem o Samuel Xavier, o Fluminense tendo as mesmas dificuldades que teve hoje. Então, assim, me parece que tem uma questão física aí, geral, e aí o quanto essa questão física os caras que estão machucados, o quanto os caras não estão 100%, né, do ponto de vista de gás, de explosão, não sei, mas é um time que não consegue jogar mais dessa maneira. E aí entra aquela história. Se você não consegue jogar de um jeito, seja por qual motivo for, você talvez tenha que encontrar outras alternativas. Mas sem tempo de treino? Com um time tão... Cara, assim, com personalidade tão marcante, com o jeito do Diniz jogar? Não sei, mas é que tempo de treino, veteranos. quando você está falando de um técnico que está há tanto tempo, porque é muito tempo para os padrões do futebol brasileiro, né? Não é o Abel, não é o Vojvoda, mas enfim, para os padrões brasileiros, eu acho que ele conhece bem a característica dos jogadores, ele sabe o que ele pode ou não fazer. Esse papo de sair sempre à frente e tomar virada em todos os jogos é algo que eu olho para as características dos jogadores do Fluminense. Keno, Douglas Costa, John Arias. Talvez eu consiga encontrar uma maneira diferente de você matar o jogo, de você se segurar, de você fazer até o que o Fluminense fez exageradamente contra o Colo-Colo, contanto que você consiga ter uma transição mais rápida. Você citou 2 técnicos. Que maravilha, galera! Fluminense é o 17º colocado com 5 pontos em 6 jogos. Cara, presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. O Juventude tem 4 jogos, está na frente do Fluminense, cara. O Juventude nem tá jogando. O Internacional, o Grêmio estão na frente
do Fluminense, que nem estão jogando. Olha a situação do Fluminense dentro do Z4. Atrás dele tem o Vitória com 1 ponto, o Goianiense com 1 ponto e o Cuiabá com 0 pontos, lanterna. E o Corinthians agradece ao São Paulo, né? O corintiano tá feliz com o São Paulo. São Paulo venceu e salvou o Corinthians. Era para o Corinthians estar no Z4 se o jogo tivesse empatado, por exemplo. Então é isso, trouxe aqui para você o pós-jogo do Linha de Passe, analisando, falando do momento do São Paulo e do momento do Fluminense. O São Paulo do Zubeldia e o Fluminense do Diniz, Fernando Diniz, hein? Que saidinha de bola ridícula. Cara, eu acho é pouco. Eu achei tão bom o Fábio tomar esse gol, porque eu acho ridículo querer sair jogando bonitinho, cara. Cara, tem que dar bica na bola. Na hora que a bola vem no seu gol, você tem que dar bica. Não querer sair jogando bonitinho. Toma, ó, adorei. Gostei do resultado. Vou dormir mais feliz ainda, cara. É isso aí. Valeu, galera. Tamo juntos. Ó, deixa o like aí, se inscreva aqui no canal Fut React e ative o sininho para não perder nada. Vou trazer muito vídeo bacana, tirando uma casquinha aí dos adversários, tá bom? Saudações. Fui.